primeiro grande choque. O Obama, se o Obama for de esquerda, eu sou esse macaco aqui. Eu sou uma Brastemp. Ok. Isso aí pra mim é novidade. É mesmo. Não, a gente fala... É porque lá é tão de direita, mas tão de direita. E qualquer coisa um pouquinho, não é de esquerda, um pouquinho que pegou ali o desvio da Dutra pra pegar o retorno. O acostamento da Anhanguera é comunista. Uma das entendeu? coisas que faz com que isso Mas fique... a Hillary também. Sim, todos os democratas. Mesmo? Por quê? Fala alguém que é a esquerda Não lá. não existe esquerda institucional. Não tem? Com disputa... Lideranças grandes, não. Com capacidade de disputa eleitoral não existe lá. Porque a questão Nem o Biden, nem o Sanders. Não. O Sanders que é o mais famoso. do cara do clima lá, que fez o documentário. Al Gore. O Al Gore também não? Não. Sabe por quê? Aí eu falo uma coisa. Tá. Os democratas e os republicanos dentro dos Estados Unidos, eles podem até ter diferenças marginais. Só que na política Consegue externa... definir pra gente, assim, vocês definirem os democratas e os republicanos, as grandes diferenças, então, já que não é esquerda e direita, o que é? Assim, acho que a diferença mais substancial entre os dois, depois a continua gente pode destacar, por exemplo, como eles se comportam em relação à política externa, né? Então, historicamente, os republicanos, por incrível que pareça, eles têm uma relação mais... Os Estados Unidos têm uma relação amistosa internacional com ninguém, né? Mas mais bélica. Eles têm uma relação menos bélica os republicanos. Os democratas, historicamente. São mais aves de rapina do que os republicanos. O Obama é um dos grandes exemplos disso. O cara que mais mobilizou tropas na história dos Estados Unidos foi o Obama. Sim. E ganhou o Nobel da Paz. Sim. Pois é. Que doido. O que é um contrassenso imenso, porque o Obama, ele iniciou a guerra do Iêmen, que está acontecendo até agora, que é um massacre que fez o Iêmen voltar para um nível de insegurança alimentar e de pessoas, e de pessoas morrendo de doenças que já tinham sido erradicadas. O caso da Líbia, os Estados Unidos destruiu a Líbia de tal maneira que a Líbia voltou para a idade do bronze. A Líbia tá com venda de escravos em céu aberto agora. Isso tudo por ingerência na época do Obama. Então, em política externa, eles são indistinguíveis, porque a política externa dos Estados Unidos é a mesma. As diferenças são marginais. E o que a gente pode dizer aí usando um pouco do vocabulário marxista, os democratas defendem a ditadura velada da burguesia e os republicanos defendem a ditadura aberta da burguesia. Então são coisas bem diferentes. Os republicanos costumam usar mais da retórica fascista. Então, buscar esse passado glorioso, patriótico, usar do medo do imigrante, mas etc, etc. Os democratas pelo menos têm um discurso... O discurso muda, mas a prática não. É só ver a maneira como o Joe Biden tem tratado a fronteira. Não tem tanta diferença assim. O que ele tem feito? Ainda tem criança sendo separada. Exato, ainda tem criança separada da mãe botada em gaiola, sabe? Isso, então o discurso muda. Por isso que a gente tem até aquela imagem bem ilustrativa, que é um drone destruindo um lugar e aí um drone escrito LGBT. Ah, eu vi isso. Essa é a diferença entre os republicanos e os democratas. A embalagem é diferente só. Mas aí o espectro político dos Estados Unidos foi muito empurrado para a direita. Por quê? E isso tem um pano de fundo histórico. Nossa, eu ia falar sobre isso agora. Isso tem um pano de fundo na época do macartismo. Isso tem a ver com a Guerra Fria. Lembro. Então, caso alguém não saiba, depois da Guerra Fria, depois do início da Guerra Fria, surgiu o fenômeno macartista nos Estados Unidos, que era por conta do senador McCarthy, né? Que foi uma verdadeira caça às bruxas. Foi uma perseguição visceral. Qualquer um que fosse acusado de comunismo ia a julgamento. Perdia o emprego, ficava em lista negra. Não, e muita gente querendo o trampo do cara, ou era um concorrente, o cara nem era comunista, não tinha nada a ver, acusava simplesmente pra... E era um negócio que existiu no Brasil chamado Doutrina de Segurança Nacional. Isso foi aplicado durante a ditadura porque a grande preocupação desse elemento de Doutrina de Segurança Nacional não era com o inimigo externo, mas com o inimigo interno. Então existe uma grande propensão e uma reprodução de uma lógica paranoica mesmo, de que o seu vizinho é um comunista e você deve denunciá-lo às autoridades. E assim, é que quando a gente fala sobre macartismo, a gente muitas vezes não entende a dimensão do que isso significa. Mas isso não é só nos Estados Unidos, né? Isso aconteceu na Alemanha Ocidental também, por exemplo. Que época? Logo depois da divisão entre a Alemanha Ocidental e Oriental, todo mundo que era do Partido Comunista Alemão que tinha alguma ligação não poderia, por exemplo, ser funcionário público. Por exemplo. Né? Por quê? Porque mostra que essa associação política ela não é bem vista, ela é de alguma maneira danosa para a organização da Alemanha Ocidental. Até hoje, as pessoas que são organizadas como comunistas têm dificuldades de entrar nos Estados Unidos.
e passaporte, assim. Tem dificuldade de pegar visto, porque eles verificam essas atividades. Mas isso foi feito por quê? Porque existia um medo real da União Soviética e aí isso foi exagerado ou ficaria... O que aconteceu na Guerra Fria? Os Estados Unidos tinham uma classe trabalhadora muito organizada. Eles tinham uma atuação sindical que era muito forte, eles eram muito presentes. E aí, o grande problema foi que depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, qual que é a grande impressão internacional? Que a União Soviética ganhou a guerra. É mesmo? Isso que a gente tem de impressão, né? Resgate do Soldado Ryan, Call of Duty, Battlefield e o Caralho 4, são produções culturais que vêm dos anos 90 pra cá, exatamente para poder promover uma distorção da memória histórica, para criar a impressão que o dia D foi super importante. Sim. Que o desembarque... Ou a Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Nem é citado, né? Porque são os dois maiores crimes